De resolução de questões, a gente vai resolver a questão 4, ok? Então vamos fazer a leitura do problema e fazer uma interpretação antes de começar a solução do problema, para que vocês possam ter essa percepção geométrica, que ela é importante para a resolução dessa questão. Então vamos lá, questão 4. Um grupo de 4 paraquedistas, desejando efetuar um salto perfeito, desenhou um croquis de como eles ficariam no momento da queda livre, conforme a figura a seguir. Como um dos saltadores era muito observador, ao ver o esquema, questionou-se de que seria a distância entre os paraquedistas A e C. Veja que tem um paraquedista A e C. Baseando-se na ilustração anterior, onde A, B e C e D são vértices de um octógono, veja, formam uma figura de octógono. Aqui veja os paraquedistas de mão dada, são 4 paraquedistas e eles formam um octógono entre eles, ok? São vértices de um octógono regular e a expressão que permite calcular a distância entre o ponto A e C, que é a distância entre os dois paraquedistas, em função da medida K. Essa medida K é a medida do lado do octógono, certo? Em metros, indicado na figura, é dada. Aí você tem as expressões. Ele quer saber exatamente a distância entre os dois paraquedistas, o paraquedista A e o paraquedista C. Então, como é que a gente resolveria essa questão e que fórmula a gente poderia utilizar para resolver essa questão e obter a resposta correta? Então, vamos lá. Aqui a gente vai utilizar, para começo, né, a gente vai utilizar a noção da lei dos cossenos, certo? Olha, se você perceber, eu dividi o octógono em triângulos azuis, tá vendo? Então esses triângulos azuis, aqui ó, você percebe o que? Aqui esse ângulo central tem que ser de 360 graus. Se eu tenho 8 pedaços, né, e divido ele, se ele é 360 ao todo e divido em 8 pedaços, cada pedaço é de 45 graus. Não é isso? Então tem 45, 45. Beleza. E agora, seguinte. Esse aqui, esse ângulo, né, de 135, como é que eu descobri? O octógono, você tem que entender como é que se calcula o ângulo interno de um octógono. Tem uma fórmula específica, certo? Então, é 135. Aí como é que você acha isso? Tem uma fórmula específica para isso. Tente relembrar, faça o dever de casa. Pegue, tente achar a fórmula e utilize a noção baseada dos lados, né? Se você tem 8 lados, aí você tem uma formulazinha, você joga, vai dar o 135. Você encontrou 135, você usa o que? Você vai achar essa distância em laranja. Tá vendo essa distância aqui? Se eu achar, ó, eu tenho esse triângulo, aqui esse lado é K, esse lado é K. Aqui esse ângulo é 135. Então eu vou achar essa distância. Essa distância vai ser K ao quadrado, um dos lados, mais K ao quadrado, menos 2 da fórmula, vezes K, vezes cosseno de 135. Professor, como é que se calcula o cosseno de 135? 135, pessoal. Veja, o suplementar dele é o que? O 45. Então, negativo, vai ficar como? Vai ficar menos, né? Menos o cosseno de 45. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí o menos com menos vai ficar mais na fórmula. Aqui ó, tem um menos, aí o menos daqui vai ficar mais. E aí você soma, ó, K ao quadrado mais K ao quadrado, 2K ao quadrado. E aqui você tem menos 2K ao quadrado, vezes menos raiz de 2 sobre 2, aí você tem isso. Aí você cancela o 2 com 2, sobra K ao quadrado vezes raiz de 2, 2K ao quadrado. Veja, ficou positivo exatamente do menos daqui e o menos desse cosseno. Cosseno aqui não é raiz de 2 sobre 2 não, é menos raiz de 2 sobre 2.
Então, por isso que ficou positivo. Não tem esse resquício de negativo aqui. Então, beleza. Você tem isso. Qual é o termo que está igual? K ao quadrado. Então, você coloca fora. Isso, o que que sobra? O 2 e o raiz de 2. E coloca dentro do parênteses somando, porque aqui tem um sinal de mais. Aí d ao quadrado é isso. Guarda esse valor. Vamos lá. Aí o que acontece? Aqui eu montei um triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo O', B', C'. Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, porque aqui 45 mais 45 é 90. Então esse ângulo aqui é um ângulo reto. Aí eu tenho um triângulo retângulo. Então essa medida aqui eu vou chamar de x. Certo? Essa medida do lado desse triângulo. Que ela é suficiente para você resolver a questão. Porque se eu sei o x, né, esse lado aqui, eu sei essa distância aqui e eu sei essa. E aí a distância entre o paraquedista A e o paraquedista C vai ser 2x. E aí eu mato a questão. Então, ó, aqui é x, aqui é 90. Então dá para usar o teorema de Pitágoras. Aqui essa distância d ao quadrado vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado, que esse aqui não é x, não são os catetos. O d vai ser a hipotenusa. E aí, como d ao quadrado eu sei quanto é, que é k ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2, aí você substitui, ó, d ao quadrado é isso, e x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Então, eu vou isolar o x, né? Dividir aqui por 2, isso aqui, divido por 2, e tiro a raiz de tudo. E aí, ó, se eu tiro a raiz de k ao quadrado, vai ficar k. Tiro a raiz disso, fica do jeito que tá. A raiz de 2 é a raiz de 2, e eu racionalizo, né? Veja, se eu racionalizo, eu multiplico o termo por raiz de 2, tanto no numerador como no denominador. E veja, esse raiz de 2 vezes isso, esse 2 que está aqui, ele entra e ele multiplica os termos que estão aqui dentro. Então, 2 vezes isso. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, x é isso. Mas aí ele quer saber a distância de AC. Se a distância de AC, aqui esse pedaço aqui é x, esse pedaço aqui é x, então é 2x. Então, 2 vezes isso dá. Você cancela o 2 com 2, aí fica k vezes raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Que é exatamente a resposta alternativa D. Ok? É isso. Próxima questão. Próxima questão é a questão 5, certo? Um navio, ao navegar em uma linha reta, passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. O comandante, quando o navio está em ponto A, observa um farol no ponto L e calcula um ângulo de 30 graus. Após navegar 4 milhas, ele chega no ponto B e verifica que LBC é um ângulo de 75 graus. De acordo com a representação a seguir, a distância do farol ao lado B é... Ó, ele quer saber essa distância. Como é que a gente calcula? Então, tem várias opções e a gente vai tentar resolver essa questão utilizando uma coisa bem básica. A gente vai usar a lei, basicamente, a lei dos senos, né? Se você tem essa distância é D sobre o seno de A, é igual a L sobre o seno de L. Então, ó, a distância D vai ser seno de 30. O A não é 30, né? Aqui, como é que eu sei que é 45? Ó, aqui o suplementar dele aqui é quanto? Ó, se eu tenho 75, quanto falta para 180? 105. 105 mais 30 dá 135. Quanto falta para 180? 45. Não, esse ângulozinho aqui é de 45. Então eu sei que o seno, o L, vai ser 45. Então esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus, ok? Então essa distância D vai ser, ó, seno de 30 é 1/2, 4 vai ser exatamente essa distância Lzinho, né, que eu chamei de L. E aqui, ó, eu quero saber essa distância é D. D sobre seno de 30.
é igual a 4 sobre o seno de 45. Então, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 30 é 1 meio. D aqui, ó, 4 aqui, isso é igual. Aí cancela o raiz de 1 meio sobre 1 meio, cancela. Aí faz meio pelo extremo. D raiz de 2, meio pelo extremo, 4 vezes 1, 4. Então, D raiz de 2 é 4. Então, D vai ser 4 sobre raiz de 2. Racionaliza, multiplicando tudo por raiz de 2, em cima e embaixo. 4 raiz de 2, 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E aí, 4 raiz de 2 dividido por 2 dá 2 raiz de 2. E a resposta é a alternativa B. Não tenha dúvida disso. E é importante você utilizar a melhor forma, a melhor estratégia para você tentar resolver a questão, ok? Então, facilita muitas coisas e você não perde tempo utilizando várias fórmulas diferentes. O importante é ser mais simples possível, ok? E é isso. Valeu pela oportunidade e até a próxima.